Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Tem uma pergunta aqui em relação ao seu pai, da Ana Maria Silva. Eu ouvi o testemunho sobre a cura do seu pai, onde ele foi curado enquanto a sua família adorava. Você lembra quais eram as canções? Rolou isso, então? Vocês estavam adorando? Como Cara, foi? foram 3 meses de hospital. O que ele teve? Eles estavam gravando um programa de TV, TV local lá, e sempre muita luz e tal. E, de repente, ele parou o programa porque ele não estava aguentando de dor de cabeça. A gente, tipo assim... tipo aqui, pega um dia para gravar 3, 4 programas de uma vez e parar no meio do rolê, é que a dor de cabeça tá pesada mesmo. Daí foi uma semana com dor de cabeça, sem passar, a gente dando os remédios caseiros lá, enfim, Tinha quantos anos? 17. Estava terminando o terceiro colegial. Estava fazendo o terceiro colegial. Levamos para o hospital, o médico pediu uma tomografia. A gente, que exagero, tomografia nada, dá uma injeção aí que passa e já era. E só que na frente do médico ele falou, então, doutor, já não estou enxergando desse lado da vista. E ele não tinha revelado isso para a gente. Daí a gente já, putz, tem coisa errada aí. Fez a tomografia, veio tumores na cabeça. Daí, assim... Tumores na cabeça. Plural. O nosso chão, tipo assim... foi um baquezaço, assim. A partir dali, ele precisou fazer uma série de cirurgias. Em toda cirurgia, ele vinha com sequela. E até muitas vezes as pessoas me perguntam, você canta Minhas Guerras, assim que luto minhas guerras, mas assim como? E eu acredito que a minha arma de vencer as minhas... Cada um tem a sua, né? Não é algo que é uma regra, que tem que ser assim, mas a minha arma é o louvor, é a adoração. Eu aprendi isso em casa, assim. Porque a gente passou esses 3 meses, ele entre quarto, semi-UTI e UTI, e a gente adorava o dia inteiro, assim. Eu e meu irmão só vinha para casa para dormir e voltávamos para o hospital. Eu quase repeti de ano nesse período, porque eu não ia para a escola, assim, eu faltava mais do que tudo. Primeira cirurgia, ele voltou com os 2 olhos comprometidos. Ele já não enxergava dos 2. Tipo, só piorou. E o médico sempre muito sincero, assim, eu vou mexer na cabeça dele e tudo pode acontecer. Como a intervenção vai ser na parte de trás, tem a ver com não sei o que lá, do olho que fica ali e tal, então pode causar o outro. Veio com o outro lesionado. E, assim, é muito embaçado, assim, contar aqui é fácil, assim, mas você vê, o meu pai sempre foi cabeludo, assim, teve bastante cabelo, daí, pum, fica careca. Fez a primeira cirurgia, arrancou um pedaço de osso, daí a cabeça já vem funda de um lado. Tipo, cada cirurgia, se você for vendo, ele foi perdendo um pedaço. Hoje, meu pai não tem metade da cabeça aqui de um lado, assim. Ele usa um topetão, assim, que dá uma bela escondida, mas... Sério, cara? Precisou tirar o osso e não tinha uma forma de... Eles até falam lá essas que... placas, assim... Isso tinha como fazer. E também tinha como guardar, de alguma forma... Não sei explicar, posso falar besteira aqui, é melhor não falar, assim. Mas eu já vi. Guarda de uma na forma, barriga, isso, assim, né? Abre um que ele pedaço, continua guarda vivo, o osso, assim, e reutilizável lá. Mas meio que, como já não tinha muita esperança, os caras já foram descartando e não vai virar, assim. E no pós, ele podia ter feito, mas a gente já falou assim, não mexe mais. Deus fez, vamos confiar e já era, sabe? Mas daí ele foi para a primeira cirurgia, voltou com essa sequela dos 2 olhos. Daí, quando eles abriram, não era tumor, era pus, gerava abscessos e pus. Precisou fazer uma segunda cirurgia porque encheu novamente. Então, tipo, mais um drama. Meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Aquela dúvida sempre vem, a gente, teu servo, Jesus, por que você está permitindo isso? Mas era um trabalhar de Deus, assim, muito específico. Outra coisa que eu também tenho claro na minha cabeça é que se eu contar esse testemunho é de uma forma, se meu irmão contar é outra visão, a minha mãe contando também é absurdo. Porque Deus trabalhou, assim, apertando a gente aqui, ó. Vem ou vem, tá ligado? E daí, na segunda cirurgia, ele perdeu a fala. Desculpa, falei besteira. Na segunda cirurgia, ele perdeu o movimento de um lado, como quem tem AVC, tá ligado? E Deus também trabalhou, é lindo, assim,
como Deus joga em todas as frentes. Assim, a nossa igreja ficou muito mais unida, porque os meus pais sempre pastores, mas gerou turnos de oração 24 horas. Sabe, você vê as picuinhas bobeiras de igreja, que sempre tem, os caras esqueceram isso. E, sabe, vamos brigar, vamos se unir, vamos lutar por isso. E Deus começou a trabalhar de uma forma assim, a gente chegava na semi-UTI, a gente fazia tipo uma conchinha no ouvido dele ali e começava a louvar. Bem baixinho, assim. A princípio não aconteceu nada, 1 dia, 2 dias, só que como a gente estava lá direto, tinha contato com os outros parentes de pessoas que estavam internadas também, começou a chegar um cara lá do outro lado da semi-UTI, um parente, falar, então, Tânia, tipo, falando para minha mãe, você estava cantando com seus filhos? A gente, tipo, não era para ouvir. Então, mas quando você estava cantando, a minha filha, que não abria o olho há tantos dias, abriu e falou, mamãe, que música é essa? De onde está vindo isso? E, Tânia, a gente está indo embora para casa hoje. Arrepiou aqui. Cara, Cabelinho da nuca aqui, é animal, assim. Eu também me emociono de lembrar, porque é incrível ver tudo isso que estava acontecendo. Mas, do outro lado, o nosso egoísmo fala, Deus, mas espera aí. E aqui? Assim, e o meu? Que hora que o Senhor vai fazer, sabe? E Deus tratando nisso, assim. Cara, será que eu não posso usar vocês aí um pouquinho? Será que vocês não podem ser canal de bênção para essas pessoas que estão hospitalizadas, internadas aí também? Você só quer curar o seu e vazar, tá ligado? E, por outro lado, é muito o que a gente talvez fala, mas viver é difícil. Assim, é louvar a Deus por aquilo que Ele é, e não pelo que Ele está fazendo por mim naquele momento, sabe? E isso começou a se repetir muito, assim, várias pessoas falando, tô ouvindo, tá curando, tá... Tipo assim, teve um caso de uma pessoa que estava na UTI porque ela se entregou à depressão dentro da UTI. Meu Deus. Esperar um momento de ouvir a música era o incentivo de vida dela. Assim, não, daqui a pouco os caras vêm aí para cantar, deixa eu ficar aqui para... Foi muito especial, assim. Até que um dia que eu acho que Deus aperta os nossos parafusos, assim, quando a gente entende, chega no ponto de compreensão que Ele espera que a gente chegue, Ele vai lá e faz o que a gente tanto quer. Um dia a gente entrou na UTI para visitá-lo novamente, a gente precisava lavar a mão e dar uma higienizada antes, só que a gente já tinha visão de onde era a cama dele. E ele estava sem enxergar e paralisado de um lado. E a gente viu de longe que ele estava sentado com a perna reta, né, na cama, mas com o tronco sentado, com uma bandeja na mão, cortando um bife e tipo, comendo com as duas mãos, e olhando para a parada e, sabe... Cara... não tem como explicar uma sensação dessa, assim, de sair correndo para lá e falar, glória a Deus, Deus fez, e um milagre está acontecendo, tá ligado? E acho que esse é o ponto, assim, de tratamento de Deus. Quando cai a nossa ficha, Ele vai lá e faz, sabe? E isso continuou acontecendo de pessoas serem tocadas, mas Ele passou por mais uma intervenção, porque voltou a encher, e foi quando Ele parou de falar. Quando você fala voltou a encher, o que era? Encher de pus. E a cabeça, assim, como tirou o pedaço do osso, ficava para dentro. Quando enchia, você via que ficava gordinho, assim, começava a voltar. Aí... Infecção. E acho que responde bem uma questão dessa pergunta que a pessoa perguntou qual música. Qual mais música ou menos, vocês cantavam, né? Minha mãe sempre foi de raiz muito de harpa, então a gente, tipo, abre uma harpa aí, se você abrir umas 3 vezes, pelo menos 2 das músicas que cair eu vou saber cantar, assim, sabe? A gente tem muito essa raiz. E mesmo não sendo, nunca foi assembleiano de ser membro da Assembleia. Mas, quando a gente chegou na UTI, ele estava, tipo, amarrado, muito magro, assim, aquela cena horrível, mas ele estava amarrado porque ele estava nervoso, porque ele via que ele não conseguia... Quando o doutor falou para a gente imaginou que ele estava mudo, mas a gente chegou lá e ele não estava mudo, ele fazia barulho, mas não articulava palavras, assim, era... E isso deixava ele nervoso, tá ligado? E a gente chegou lá, assim, se fazendo de forte, não, tá tudo bem, pai, a gente está aqui com você, não sei o que lá. E minha mãe falou para ele, você lembra que Deus já te curou 2 vezes, dessas 2 sequelas passadas, com o nosso louvor, com tudo que a gente tem feito aqui? Tenta canalizar esse som que você consegue fazer em adoração. Tenta fazer esse nananã, esse barulho em louvor a Deus.
E a gente começou a cantar o 185 da harpa. Chama Vento, ó Rei dos Reis. Vento, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder. E durante a gente estava cantando, a gente viu que ele, mesmo amarrado, com os punhos amarrados, ele conseguiu virar a mão em forma de adoração. E a gente, ai meu Deus, segura o choro aqui e vamos. Vem sobre nós, ó Deus. Mas por que ele tinha que ficar com a mão amarrada? Porque ele estava agitado. Sim, foi tipo, quero sair daqui, quero tirar esses... Pode tirar os aparelhos. Né? Sabe? De repente ele começou... começou a fazer o som que ele conseguia na forma da música. E, de repente, ele deu um grito. Jesus me cura! Meu Deus. E quando ele deu o grito, era a manifestação da cura que estava acontecendo ali. Ele começou a articular as palavras de novo. Nossa. Então, o louvor sempre foi a nossa arma ali. A gente aprendeu a guerrear dessa forma. E essa era uma das músicas. Um outro momento muito difícil que a gente passou ainda no hospital foi com a música Perto Quero Estar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A nossa briga era assim, tipo, Deus, eu estou cantando isso de mentira. Eu estou falando que não importa, mas importa, sabe? E uma coisa que minha mãe sempre contou, que o meu avô, o pai dela, ensinava para ela, filha, você, em momentos da vida, você tem que apelar para a inteligência. Você pode até começar a fazer algo que você sabe que é certo na carne. Começa na carne, assim, mas o espírito, ele vai te... Deus honra você fazendo certo, mesmo com o coração sabendo que está na carne, mas o Espírito vai tomar, assim, vai te tomar e seu coração vai ser transformado para você fazer aquilo com verdade. E a gente começou a louvar essa canção, foi no momento que ele estava indo para a 5ª cirurgia. Novamente, a história se repete, voltou a encher de pus ali, e o médico... como eu falo, Deus assim, pega uma coisa para tratar em muita gente. O médico era filho de pastor desviado, o neuro que tratava a cabeça dele. E ele foi ali para a 5ª cirurgia e foi um momento que ele não reconhecia mais ninguém. Tipo, afetou meio que a memória. A gente não entendia. Assim, ele falava, ele enxergava, tal. Mas, oi, pai, tudo bem? Ele tipo, era simpático, assim, mas quem é você? Oi, amor, sou a Tânia, sua esposa. E sim, mas ele também era um período que ele ficava muito sedado e era muito confuso o que estava acontecendo. E foi esse momento assim de tipo, Deus, a gente já está perdendo a fé. É a 5ª vez que ele está indo para o centro cirúrgico e o que está acontecendo. E essa parte ele conta, porque muitas coisas ele não lembra por estar sedado ali. Mas ele conta que a gente começou a cantar essa música e o início na carne aconteceu, mas a gente conseguiu sentir a presença de Deus no quarto e cantar de verdade. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E ele conta que ele entrou no centro cirúrgico e ele viu a bolona de luz em cima dele ali e naquela hora a cabeça dele clicou ali de novo e ele olhou para o doutor e falou, oi, doutor Jader, a gente vai operar outra vez? O doutor, tipo, você não sabe o nome da sua esposa, você está falando, oi, doutor Jader. E daí o doutor olhou para ele, pegou uma lapiseira do bolso de uma instrumentadora que estava lá para auxiliar na cirurgia, falou, o que é isso aqui? Ele falou, não, doutor, isso é uma lapiseira. Daí ele falou, pastor Carlos, o que está escrito em João 3,16? Daí meu pai conta que encheu o peito, porque Deus amou o mundo, e tipo, naquela hora o doutor falou, tira ele da minha frente, manda ele de volta. E aí começou um processo muito maluco, assim, porque o doutor falou, eu volto amanhã, mas já me traz ele sedado, porque eu não quero ver a cara dele aqui. Precisa fazer a intervenção, mas eu não tenho coragem de apagar ele, porque eu sei que ele não deve voltar mais dessa. Caramba. E daí volta pro quarto, uma alegria no nosso coração, tipo, meu, Deus está agindo, sabe? E daí veio a noite, e ele ali meio grogue e tal. Pelos cortes que ele tinha na cabeça, a gente viu que tipo, ele estava meio incomodado, mexendo na cabeça, começou a aparecer secreção pelos cortes antigos das outras cirurgias. E a gente tipo, pegou uma toalha, limpamos, daqui a pouco de novo. Daí meu irmão ligou pro médico. Ô, doutor, tá vazando algum pus, algo pela secreção, pelo corte antigo.
Ele falou, Jeter, não, vocês devem estar assustados aí, eu sei que é muita coisa, mas não tem ligação, uma coisa não chega na outra. E sua mãe não está lá louvando? Vai lá cantar com ela. Daí, só que nesse meio tempo ele ligou para o centro de enfermagem lá, falou, vai lá ver o que está acontecendo. Os enfermeiros vieram e constataram que isso estava acontecendo mesmo. Meu irmão ligou de novo, doutor, está vazando, está acontecendo alguma coisa. Ele falou, eu já sei, Jeter. Eu falei para nenhum dos enfermeiros pôr a mão nele, porque se a natureza decidiu operar a cabeça do seu pai, não vai ser ninguém que vai pôr a mão para mexer. Ele já sabia. E não deu o braço a torcer, né? Se a natureza decidiu. Natureza, a mãe Sabia natureza. que estava acontecendo alguma coisa ali. Me ajuda, né, doutor? E daí foi a noite inteira esse processo de pega uma toalhinha, limpa a cabeça dele e descarta. Pega outro. E nisso, quando o doutor voltou no outro dia de manhã, ele já pediu uma tomo nova na hora. Ele iria direto para o centro cirúrgico. Ele já falou, deixa eu ver o que aconteceu. Foi para essa tomo e quando voltou veio a constatação de que a cabeça tinha limpado. Nesse período da noite inteira ele não precisou fazer a quinta cirurgia. Meu Deus. E isso foi num período tipo, super curto de tempo, tratou a nossa vida de uma forma maravilhosa e como foi louco ver assim, o trabalhar de Deus. E a gente aprendeu, cara, a minha guerra eu venço na adoração, assim, é me trancar no quarto e adorar sozinho, ou estou com a minha família e vou batalhar em adoração. Assim, tem o cara da intercessão, que ele batalha ajoelhado, orando, tem o cara, enfim, cada um tem a sua forma de batalhar. Mas músicas como Perto Quero Estar, então, marcaram muito a nossa vida naquele tempo, músicas como esses hinos da harpa antigos, foram nosso alimento ali. E é mais ou menos isso, cara. Que testemunho, Marcou a cara. nossa vida. Meu Deus.